O Congresso com seus deputados e o Supremo Tribunal Federal com todos os seus juízes, eles mais ajudam ou atrapalham a democracia? Toda a realidade está aí, submetida à possibilidade de nossa intervenção nela. Muito comum a gente ouvir falar que nós vivemos a crise do sistema representativo. Mas o que quer dizer isso? Quando a democracia teve uma primeira experiência lá na Grécia, a democracia era direta. Ou seja, as pessoas que eram considerados cidadãos, eles iam para uma praça que era chamada de ágora e ali eles discutiam as coisas comuns da sociedade e definiam aquilo que seriam as leis, as normas que iam guiar ali a sociedade. Só que na época o cidadão grego era poucas pessoas, eram apenas homens, velhos, ricos, normalmente proprietários de escravos, é que tinham direito a ser chamados de cidadãos. Então a gente, como tinha um pouco número de pessoas, era mais fácil trocar ideia, votar, falar todo mundo junto. Quando você tenta replicar esse modelo para uma população muito grande, você vai ter um problema que é quase natural. Como é que você vai reunir tanta gente ao mesmo tempo para falar de tanta coisa complexa, de todos os assuntos e problemas do dia a dia? Então, o que resolveu fazer? Terceirizar essa responsabilidade. A gente acostumou aí na urna e falou, ó, vai ter alguém que vai pensar por mim e vai tomar as decisões me representando. Enquanto isso eu vou fazer outras coisas, vou trabalhar, vou dormir, minha vida é corrida. E a gente não vai ter tempo de votar tudo, todo dia, toda hora. Então no sistema representativo, você vai ter uma pessoa para representar a sua voz nesses momentos de fazer a coisa mais importante no sistema republicano, que são as leis. Porém, um representante tem que representar várias pessoas. Para você ter ideia, em Minas Gerais, um deputado estadual representa 300 mil pessoas. Então é muito difícil sintonizar 300 mil pensamentos diferentes no exercício de um mandato ali de 4 anos. Quanto mais a gente tem outras especificidades. Por exemplo, o tipo de financiamento de campanha também interfere em quem vai te representar. As regras do jogo da eleição é como se fosse uma peneira que vai também interferir nas pessoas que vão te representar. Você pode dar uma olhada aqui nesse vídeo que a gente fez sobre financiamento público de campanha, que a gente aborda isso de uma maneira muito direta. E a gente fala também que existem os lobbies em cima dos representantes. E aí envolvem coisas legais, infelizmente às vezes aborda também questões ilegais, pagamento de propina e etc. Então o lobby também é um fator que distorce um pouco a representação. E para piorar, nós temos um problema de educação constitucional. É a falta de conhecimento que nós temos sobre a nossa própria Constituição. Se a gente não conhece a regra do jogo, nem para que serve cada uma dessas regras, a gente tem uma visão totalmente distorcida do jogo que a gente está observando. E isso potencializa todas essas distorções que a gente já citou. Por exemplo, a gente tem que ter pelo menos noção do que é que faz cada um dos 3 poderes. Apesar de um ser interdependente do outro e um fiscalizar e contrabalancear o outro, um desses 3 poderes eu acho mais importante, que é o poder legislativo. Ele é o poder que tem que ter maior participação da população. Ele tem que ter espaço para o povo ir lá falar, reclamar, pressionar, questionar, porque lá é feita a coisa mais importante e poderosa que existe na nossa sociedade enquanto república, que é a lei. Enquanto existe uma república, nós estamos sobre o império da lei. E para formular essa lei, existe o nosso poder legislativo. Só que ele só pode criar a lei. Porque no passado a gente já teve experiência ao redor do mundo inteiro com o império. E o imperador ele podia criar a lei, executar a lei, mudar a lei e julgar quem cumpriu e quem não cumpriu a lei. E isso nunca deu coisa boa. Então a gente viu que quanto mais a gente descentralizava o poder, a gente conseguia avanços claros sobre o ponto de vista de dignidade e dos direitos humanos. Nós temos um vídeo só para falar sobre a separação dos 3 poderes, está facinho de você assistir, só você clicar aqui. Pessoal, quem acompanha o canal já está cansado de ouvir a gente falar que, na nossa opinião, o Brasil é uma oligarquia em transformação. Então existem graus de democracia e de republicanismo. Tem muitos locais onde nem a lei que está escrita ali, aprovada pelas instituições, tem validade real. Tem locais que o estado de exceção dura o ano todo, o tempo todo, todos os dias da semana. E tem lugares onde existe alguma ordem institucional. Só que isso são em graus. Então a transformação de uma oligarquia, que é grupos econômicos governando, em uma democracia, onde é um povo governando, isso também gera uma pressão e uma série de tensões. Uma dessas tensões é o poder econômico agindo no poder político.
E a gente já viu aqui de várias maneiras que essa tensão distorce a nossa representatividade, seja através da compra do voto, do financiamento de campanha, através do lobby, através das pressões diversas. Então, além do poder econômico, a gente tem ainda a própria legislação eleitoral, que tem muitos empecilhos para a participação. Então, além dessa interferência abrupta do poder econômico no jogo político e as regras do jogo serem um pouco distorcidas, a gente ainda tem uma visão distorcida da nossa própria Constituição por falta de conhecimento e ignorância. Isso aumenta ainda mais a distorção dos nossos representantes. E como nós vamos fazer para resolver esse problema? Nós vamos dar um passo atrás, voltando para aquela época quando um cara mesmo escrevia a lei, executava a lei e julgava quem cumpriu ou não cumpriu a lei? Ou nós vamos dar um passo para frente, nos rumos que a nossa Constituição já deu, tentando implementar ferramentas que ela prevê, mas nunca foram nem implementadas, e aumentando o caminho da participação social? No lugar de fechar o Congresso, nós estamos falando de abrir mais ainda o Congresso, que ele não fique só fechado nos gabinetes. É abrir os gabinetes para as ONGs, para os movimentos sociais, para o famoso cidadão comum. É aumentar a divisão dos poderes e o equilíbrio entre eles. Não concentrar ainda mais o poder e fechar outros dois poderes. O que a gente precisa entender no momento é que a nossa Constituição da República nos dá sinais para a gente caminhar um passo à frente. A gente não precisa romper a ordem democrática para a gente dar mais participação popular para essas instituições que estão carentes de representatividade. Basta a gente implementar dispositivos legais, como os conselhos, aumentar os poderes dos conselhos, como instituição de orçamentos participativos, representação e pressão das associações de bairro dentro das casas legislativas. Então vamos refazer a primeira pergunta que a gente fez aqui no vídeo. As instituições, Congresso e Supremo Tribunal Federal, são agentes da democracia? Na nossa opinião, ao mesmo tempo que ela limita a democracia, ela dá possibilidade para a democracia. Entenda, ao mesmo tempo que ela limita, quando a gente compara com os nossos anseios futuros por mais participação popular, ela também dá possibilidade de avanço, quando a gente compara com o passado de império e de escravidão. A estabilidade política de um país normalmente está atrelada na efetividade da sua Constituição. O quanto que aquela Constituição consegue ser cumprida, normalmente mais estável é a política e mais avanços democráticos conseguem ser realizados. Se a nossa democracia está ancorada na República e a própria Constituição estabelece os três poderes, atentar contra um dos três poderes é atentar contra a nossa democracia. E se você é um agente público fazendo isso, cabe até impeachment ou então punições mais severas. Defender a Constituição nesse momento é defender avanços muito sofridos que a gente conseguiu na história do Brasil. Se não existe dúvidas que existe uma crise de representatividade, a gente tem que deixar claro também que essa crise não é por excesso de democracia. É justamente o contrário, é por falta de democracia. E defender a Constituição é defender avanços importantíssimos no nosso país, porque dentro da nossa própria Constituição a gente já tem instrumentos, muitos deles que não foram aplicados ainda, que nos permitem avançar na participação popular, abrir mais o Congresso e não fechá-lo. O que a gente precisa não é de acabar com os deputados e com os senadores, é diminuir o poder que eles têm na mão, é democratizar esse poder, aumentar um pouquinho esse poder para as pessoas que realmente constroem essa nação, que trabalham, que produzem, que pagam imposto, que têm os problemas, que vivem os problemas e que sabem, a maioria das vezes, as soluções para os seus problemas. Nós, enquanto sociedade brasileira, lutamos muito pelos avanços que conquistamos. A Constituição de 88 é fruto de muita luta. Ela tem muito sangue, tem muito exílio, tem muita tortura, e é graças a essa Constituição de 88 que nós conseguimos avanços importantíssimos. Ou a gente estará disposto a lutar em quais forem as condições, ou nós voltaremos a ser reféns de ditadores sanguinolentos, homens exercendo podres poderes, como dizia Caetano Veloso. Eu prefiro morrer a perder a vida. Essa frase é do Chaves, mas poderia muito bem ser do Brizola. Oi pessoal, muito obrigado por assistir mais esse vídeo até o final. E vocês viram eu falando do Brizola aí no final? Tô com ele na cabeça e no coração. Acabei de ler o livro Meu Avô Leonel. É um livro de causos e frases do Brizola, escrito por uma nova-erense, a Rejane Guerra. Um beijão, Rejane. Muito obrigado pelo presente, amei o livro e eu fico muito satisfeito com o carinho que você mandou esse livro pra gente. E para terminar o vídeo, eu queria deixar as 3 palavras que, segundo a Rejane e a neta dele que escreveram o livro, a Juliana, são indissociáveis da pessoa do Brizola: Brasil, política e democracia. Muito obrigado.